você está em mais um Yoga Sem Frescuras e eu sou André De Rose. À minha esquerda, Vinícius Baleia, Fabiano Benassi e Roberto Simões. A gente veio hoje falar sobre riscos ocupacionais em yoga. Eles existem mesmo? Desenvolve. Você que é o que acontece? Eu estou fazendo um estudo sobre riscos ocupacionais em yoga. O que seriam riscos ocupacionais? Não seria falar que o yoga faz mal, né? Para isso já tem um livro de um autor norte-americano que fala sobre os perigos de se praticar yoga. E eu não estou querendo colocar que o yoga é perigoso, mas sim atitudes profissionais, atitudes daqueles que se dizem instrutores ou professores de yoga em classe que pode acontecer. Né? O que pode acontecer numa sala de yoga? São pequenos acidentes ou até grandes acidentes. Por exemplo, eu tinha uma professora de yoga que dava aula ao ar livre e que acabou tendo o olho dela vazado porque ela deitou para fazer o relaxamento e fazer, diga-se também, dar o relaxamento para as pessoas e caiu uma noz no olho dela e ela teve cegueira parcial de um olho. Outro caso é de um professor de yoga dando aula ao ar livre e sempre ele dava aula de frente para o sol, para os alunos não ficarem com o sol no rosto. Conclusão, ele começou a manifestar também problemas causados por essa atitude dele de ficar na frente do sol. Ou então, de uma professora muito conhecida de yoga, que teve a sala inteira queimada, porque o pessoal estava sempre com muitas velas na sala de aula, e a combinação vela e aqueles tecidos voal, né, que ficam soltos, né, voando, foram até a vela e voltaram lambendo a sala inteira, ela perdeu a sala toda. Né? Esse caso, inclusive, é bastante conhecido. Ou como alguns outros de professores que estão andando dentro da sala de aula e pisam nos óculos de um aluno e cortam o pé. Então, assim, são acidentes provocados por falta de atenção, falta de antecipação de um perigo, pessoas que muitas vezes se machucam em sala de aula, como, por exemplo, o aluno está caindo de uma posição, vai lá o professor e tenta segurar. Muitas vezes, quem se machuca é o instrutor de yoga, às vezes até o próprio aluno se machuca e depois fala que se machucou por causa do professor que estava impedindo ele de cair. Né? Então existem muitos acidentes na prática de yoga e a gente gostaria até de uma interação maior de vocês, porque com certeza se você é instrutor de yoga já deve ter acontecido algo em uma sala de yoga, algum acidente, alguma coisa que surgiu, né? E que se alguém tivesse falado para você, presta atenção nisso, presta atenção, por exemplo, no incenso. Né? Eu dando aula durante 20 anos consecutivos, descobri que o incenso é tóxico. Dentro de um ambiente fechado, porque na Índia eles fazem isso dentro dos templos, eles são ventilados na maior parte das vezes. Eles acendem um tufo de incenso, o que é muito particularmente, eu gosto muito, porque vem gente de tudo quanto é lugar e um incensinho ali é até bem-vindo. Mas dentro de uma aula de yoga, será que isso é legal? Eu descobri pessoalmente que não. Eu danifiquei o meu pulmão porque eu estava sendo fumante passivo de incenso. Porque é uma queima. É uma fumaça. A gente foi feito para respirar fumaça? Não. Então, uma pessoa dentro de um lugar fechado, colocando incenso todos os dias, e veja bem, eu não estou falando do aluno, eu estou falando como um instrutor de yoga sendo submetido àquele risco diariamente, de manhã cedo até de noite, respirando incenso, e aí acaba danificando os pulmões. Tem vários, tem muitos outros exemplos, mas eu queria ver como um pessoal aqui, que também, assim, eles não estão muito inteirados sobre o assunto, mas a gente vai fazer um debate para ver o que a gente descobre dos três aqui de acontecimentos, né? Tropeços, pisões, acidentes de coisas quebrando e tal, que são acidentes de profissão, são acidentes enquanto você, dando aula, poderia evitá-los se soubesse que isso poderia acontecer. Então, algum de vocês já passou por isso? Já teve algum tipo de acidente? Já soube de alguém que teve? Você falou de riscos ocupacionais referentes a coisas aleatórias, assim, do ambiente, do aluno, mas existe também o risco do professor fazer em excesso o que ele está fazendo. E esse eu já passei algumas vezes. Já travei nas costas, já me machuquei o ombro, né? Enfim, em função de
você repetir frequentemente o movimento, né, gerar uma lesão por esforço repetitivo, em função de você às vezes querer mostrar uma postura, porque tem uma turma grande e tem um aluno novo, e aí como é que você lida com isso? Como lida é parte do levante do nosso debate, né? Até porque é um assunto novo, que muita gente não fala sobre o assunto. Quando ele falou do excesso de exercícios, quando você vai... Isso tem que ficar bem claro, né? Porque não é o yoga que prejudique, o yoga sendo feito de uma forma legal, ponderada, né? Então, ok, vai fazer bem. Mas imagine você, e isso eu falei para um instrutor de yoga que torceu o nariz quando eu falei que poderia se lesionar causado por esforço repetitivo, né? E ele falou, não, isso não acontece. Aí eu tentei abordar de outro jeito. Eu falei, se você recebesse na sua escola hoje uma pessoa que falasse, quero fazer 2 aulas por semana, você fala, ok, vou te inscrever, olha, a aula é tanto e tudo mais, faz lá a sua anamnese, né? Pega o parquet, né? E esse aluno fala assim, mas eu poderia fazer mais aulas? Aí você fala, tranquilamente, eu posso colocar no plano de 3 aulas por semana, ou até 4. Não, você não entendeu. Eu quero fazer todas as aulas da sua escola, de manhã até de noite, todos os dias. Posso? Aí o professor falou assim, não, eu não deixaria. Aí eu virei para esse professor e falei, mas por que você faz isso? Por que você dá todas as aulas da sua escola, de manhã cedo até de noite, todos os dias, às vezes repetindo a mesma série e acha que não vai acontecer nada com o seu corpo? Se você impede de uma pessoa que vem se inscrever na sua escola e faz isso, você faz isso com o seu corpo de manhã até de noite e acha que não vai acontecer, por que você proíbe a pessoa então de fazer? Se você acha que você é invulnerável, a gente não é. A gente, pelo esforço repetido, fazendo os mesmos exercícios sempre, sem nenhum tipo de rodízio, sem nenhum tipo de preocupação com uma série diferente, ou em dar uma aula se poupa na outra, como é que você acha que você vai ficar daqui a alguns anos? Fazendo o mesmo tipo de trabalho e se machucar. Então, muitas vezes, o que acontece, às vezes, com um instrutor de yoga em menos tempo é o que vai acabar acontecendo com o aluno dele a longo prazo. Então, se na aula dele ele machucou o joelho, há uma grande probabilidade de que se a pessoa pega mais profundo naquela aula, também vai ter a mesma lesão depois de mais tempo fazendo. Ou não. E tem mais uma questão, eu acho que você, quando você está na aula de yoga, o objetivo não é você praticar, é você cuidar dos alunos. Então, o fato de você ter que mostrar uma posição, você ter que repetir, faz ainda com que você tenha menos percepção do que está acontecendo em você. O seu foco é o aluno. Então, você está prestando atenção nele para ver se ele não está se machucando, se ele não está fazendo alguma coisa que pode gerar uma lesão, né? Ou, enfim, né? A atenção não está voltada para você. E esse é um dos principais pontos, porque você está olhando a sala, você está caminhando, você está, às vezes, fazendo a correção do aluno, às vezes você está... você percebeu que algum aluno não entendeu, você vai lá e mostra, ou você sai e tem que ir lá falar com ele. Então tem toda uma dinâmica, e essa dinâmica, quando ela é muito exagerada, eu acho que o excesso nesse ponto é mais prejudicial do que você fazer o exercício em si, né, o yoga em si. Como o André falou, o yoga não é uma prática que machuca desde que você faça corretamente. Aliás, qualquer exercício beta aqui com formação de educação física pode até aprofundar mais isso. Deixa eu, sem cortar o Fabiano, mas já cortando, me vingando do que ele fez comigo no programa anterior. Eu sou um cara vingativo. Não, dois programas antes, né? Assim, você não vê em nenhuma atividade esportiva o professor praticando junto com o aluno. Beto é professor de educação física. Você não vê um professor de musculação fazendo musculação com o aluno. Você não vê um professor de natação fazendo natação com o aluno. Você não vê um técnico de basquete jogando basquete com o aluno. Você não vê um técnico de handebol jogando handebol. Por que no yoga o professor de yoga tem que fazer a prática com o aluno? Por que o professor de yoga ele não se limita a passar a técnica contextualizando a prática? É uma saída. É uma das saídas possíveis. Eu não faço uma postura em aula nenhuma. Eu não faço um Surya Namaskara, eu não faço uma postura, um Tadasana, eu não faço nada, nenhuma aula. Talvez eu tenha dado isso porque eu fui professor de natação. Eu nunca fiz. Descritiva, né? Contextualizada. Eu tenho que
ser lógico, tem que ser claro o suficiente para que o meu aluno entenda o que eu estou exigindo dele. Sim. Entendeu? Não é uma aula de imitação, né? Porque essa imitação é que leva muitas vezes à lesão do aluno. Porque você pega... Exatamente, cara. Exatamente. Ele tem o professor como espelho, cara. Sim. Entendeu? E o Se foco você... dele, o target, aquele é o Aquele meu é alvo. o alvo. Às vezes ele não... na aula, como tem um fluxo, às vezes na aula não, mas ele vai chegar em casa e vai tentar fazer a mesma coisa que você fez, cara. Sem estar aquecido, sem Às estar vezes, preparado. frequentemente, cara. E aí é que vem a lesão, cara. Sim. Aí é que vem a lesão. Eu lembro de uma vez de um técnico falando isso, né? Que a gente, na natação especificamente, assim, era o que eu praticava também, tinha muito, na época eu nadava, o cotovelo é mais alto e vai lá, puxa aqui, a mão enconcha, tem que tirar água daqui, puxa pra lá. A educação física foi evoluindo, porque a educação física é ciência, não sei se vocês entendem, né? O yoga não é. Então a educação física foi evoluindo, porque se discute as técnicas, a educação física se permite fazer isso, né? Se pensa, olha, esse asana, essa postura aqui, que se faz há 5.000 anos, olha, já se alterou, né? Ninguém mais nada assim, com a cabeça fora d'água. Você percebeu que nadar a cabeça dentro d'água, fazer respiração lateral, é menos lesivo do que fazer isso aqui. E não precisa mais agora trazer a mão para cá, que é da antiga, sabe o que eu estou falando? E puxar para lá. Vai direto. Não precisa mais fazer concha, pode ter um espaço, porque a educação física é da ciência, não sei se... Então, a educação física ela foi evoluindo porque o corpo se modifica. E um técnico, num outro momento que eu nadava, falou assim... seu tempo não está muito bom. Eu falei, mas estou fazendo a técnica certa, indo para lá. Ele falou assim, nada mais rápido. Você entendeu a pergunta que ele fez? Ele não se preocupou se o cotovelo está alto. Eu falei assim, Não. nada mais rápido. Aí aquele falou assim para mim, porra, pode crer, em vez de eu imitar o brother do meu lado da raia, que tinha um tempo muito bom, eu me espelhava nele, eu falei assim, nada mais rápido. Eu falei, porra, pode crer, meu. Então eu vou parar de me preocupar. Eu sei que cruzar a perna é errado na natação, mas eu parei de ficar preocupado com isso, e se meu braço ia para lá, eu só nadei. Né? Então na educação, no caso do yoga, como ele não está atrelado à ciência, né, não se permite fazer pequenas correções, adaptações. Né? Então, por ser da ciência, estamos em constante evolução, adaptação. Então, para a ciência, né, algo novo em movimento corporal e técnica não é deletério, é bem visto. Técnicas, então, que são milenares na educação física, que é a ciência, ele olha assim, porra, será que esse corpo, né, o corpo que foi estudado para nadar, para fazer isso, será que é o mesmo daqui? Né? Você pega um cara, o Usain Bolt, por exemplo, que é um cara que tem um corpo, um biotipo, para quem é do atletismo da antiga, o cara corre 800. Nunca pegar um cara magrelão como ele, longilíneo, para correr 100. Então, você fica preso num padrão de corpo, num padrão de técnica, que você exclui aquele cara. E alguém deve ter chegado para ele e falado assim, corre mais rápido. Mas aí ele faz essa história, ele pediu, não, quero correr 100. Eu falei, não, amigo, tem que correr 800, né? E você vê que a saída dele é horrível, mas ele compensa no final. O que eu quero dizer com essa fala é que você não tem que ficar padronizando postura. Trikonasana não é um jeito de fazer. Trikonasana é uma postura no qual, como você se sente melhor, está mais confortável para você. Não sei de onde saiu essa obsessão de alinhamento, do trocântere com o maléolo, que não sei o quê. Essa obsessão por alinhamento é algo neurótico. E pouco orgânico. Não tem nenhuma relação com o yoga em si. Né? Até a organização da sala, não estamos falando, né? Ela vem do método francês de educação física. Quem nunca fez educação física, menor na frente, maior atrás, cobrir. Você olha uma sala de yoga, tapetinho todo organizado, abre o braço, tem que ser. Não necessariamente tem que ser assim. O yoga não é preconizado por isso. E no início da tua fala, André, quando você falava, eu me lembrei tempos modernos do Charlie Chaplin, tá ligado?
O cara ficou obsessivamente tentando fazer a mesma coisa para aumentar o quê? A produção. Para aumentar a performance. O yoga não está relacionado à performance. Ninguém vai virar faixa preta terceiro dan do yoga. Não está relacionado com a tradição, mas atualmente a performance é tudo. Não tá relacionado com o yoga, tá ligado? Você não quer melhorar a tua performance, você não quer passar no vestibular e por isso você medita. Você Claro não que quer... tá. O pessoal quer colocar no Instagram a posição mais bonita, mais perfeita. O yoga não está relacionado com isso, né? Se você quer alcançar o último capítulo de Patanjali, cara, foda-se o trikonasana que você faz, que não está alinhado, está meio todo. Claro que há aberrações, e aí tem o papel do professor, né? Fala, cara, você sempre calma, como é que está aqui nessa postura? E sempre há um diálogo, né? O professor não espelha estagnado, está errado, com o ombro. Você perguntou para ele se está bem para ele, né? Não, Como ousa fazer assim na minha aula? Então eu acho que essa preocupação de riscos ocupacionais, amarra aqui a ideia, é uma preocupação que tem que se fazer existir hoje porque a gente perdeu a linha, a gente perdeu a mão, né, de querer massificar um tipo de yoga como o ideal, e não existe corpos ideais, muito menos um asana ideal. Mas não é nem só o risco ocupacional relacionado a como se faz. Com É o toda a professor. dinâmica da sala. Sim, É toda a dinâmica da sala. É como é que a sala é montada. Ninguém se preocupa, por exemplo, minimamente, eu vou substituir um professor. É raro o que se preocupa em vir um dia antes para ver o lugar, para ver qual é a dinâmica, para ver o que vai acontecer ali. As pessoas nem se preocupam. Ou até de chegar num lugar novo, desculpa te cortar, de passar o pé por um lugar onde você não conhece, para você não enfiar uma farpa no pé, ou o seu aluno também não enfiar. Não tem essa preocupação. Qualquer jogador mediano de futebol, qualquer jogador quadra esportiva sabe que ele tem que chegar antes na quadra, verificar a iluminação, ver a trave, ver se o chão está escorregado para saber que tênis ele vai colocar o calçado. Isso não acontece. No caso do yoga especificamente, vai ter som ou não vai ter som? O som é legal? O som é bom? Essa é uma pergunta totalmente subjetiva que a classe responde junto. Colocar o som da Ena ou do Ma, facilita a prática de yoga ou dificulta? Se o cara teve um quadro de afogamento com 15 anos e ele tem agora 30, aquele é um trauma, é horrível para ele. Então, não existe ideal, não existe universais, não existe uma aula que tem que ser repetida, mas tem que ter um diálogo com a classe, com a turma, com o local, com os professores, para ver se aquilo ali vai acompanhar ou não. Tem um foco o yoga, você vai alcançar ele, né? E o alcance dele não é aumento de performance, nem trabalhar o corpo do aluno. Esse diálogo, cara, com o tempo, com a tua experiência, ele se dá no olhar, né, cara? Sim. No automático. Quando entra uma galera para praticar, você já sabe qual é a vibe daquela galera, se você vai ter que dar uma prática um pouquinho mais intensa, mais dinâmica, se você vai ter que dar uma prática um pouco mais introspectiva. Eu falo para os alunos que se entra com uma pessoa, eu já mudo a aula, dependendo. Entendeu? E esse olhar, você cria como ter um amadurecimento profissional. É uma outra coisa, cara. A gente renega muito o lance da educação física. O professor de yoga renega total, porque não é uma prática física, né? Uma prática milenar, não é ciência. E a gente tem muito que aprender com a educação física. Muito. Inclusive, dentro do curso de formação, deveria ter uns 4 ou 5 tópicos que seriam matérias de educação física. De pedagogia, didática, anatomia, fisiologia. Exatamente. Sim, as geologias também. Porque entender o movimento, você entendeu o movimento. Então são pontos. Em relação ao lance da música, cara, eu como toco, como eu tenho uma ligação mais intensa com a música, eu uso a música, cara, no início da prática para dar uma equalizada. Mas tem uma intenção. A minha fala foi assim, coloca qualquer uma que vai dar certo. Não dá. Não. É o feeling. Assim, porque cada um chega numa vibração diferente, numa frequência diferente. Um vem do trabalho, o outro vem de não sei aonde, o outro vem... A música, cara, ela dá uma equalizada. Saca? Ela dá uma equilibrada no ambiente. Abaixa todo mundo, entra quase que na mesma frequência, seja um mantra, seja uma música, seja você é forçado aquela frequência. Você afina, sacou? E aí você começa a tua aula já, todo mundo numa... Aí você, tanto faz se você
ligar o som, se você diminui o som. Mas a questão nem é essa, porque assim, isso é uma preferência de um ou de outro, até porque assim, você pensar lá no passado, porra, Mas eu como acho é que você vai colocar música na época de Patanjali na sua aula, contratando um grupo para tocar na aula? Puta, é um tremendo trampo. Então, óbvio Mas que acho que o a yoga não nova tinha. ideia do Vini, eu acho que subjetivamente o que o Vini quis dizer foi o cuidado que a gente tem em fazer com que Respeito, né? o respeito com o aluno e, consequentemente, com o ambiente, com o próprio professor, né, para todo um cuidado ali. Esse cuidado preserva. Lógico. Então, Preserva o aluno, preserva. Sacou? Você tem que Se sair inteiro da aula, não se acabar. você olhar o meu espaço, cara, eu não tenho nada que coloque ninguém em risco, cara. Os meus matches são acomodados de uma maneira que eu criei, que eu acho correta. Os bolsters, você não vê nada jogado, você não vê A nada. pessoa não se ferir, se cair. Tudo Para mais. ninguém se machucar. Tem o piso é de madeira por causa do isolamento térmico, para ninguém ficar. Entendeu? frio, Tem tudo. Tudo aqui é pensado, cara. Mas eu estou falando de risco ocupacional no professor, porque riscos que podem acontecer com os alunos, eu nem abordo isso dentro do livro, porque ninguém pensa no professor. As pessoas pensam em cursos de formação muitas vezes nos alunos. Olha, não coloque espelho, porque o aluno tem mania de tocar em espelho, o espelho pode quebrar. Por exemplo, música. Tem professor de yoga que às vezes coloca a música numa altura que força ele a falar mais alto, ou fora do tom dele, e aí ele perde a voz. Então ele, depois de 5 anos de yoga, está com a voz arrebentada, porque ele está falando num tom mais alto do que ele deveria. Ou dar aula de yoga em lugares inadequados. Eu vou dar aula de yoga no parque, ou vou dar aula de yoga num lugar onde a acústica é péssima. Para que o último aluno escute, você vai ter que berrar, você vai ter que falar mais alto. Não é o lugar adequado. Então, assim, às vezes o professor não recusa dar aula num lugar que potencialmente pode acabar com a profissão dele depois de 10 anos. Porque ele está num lugar inadequado, fazendo de uma forma inadequada, mas não necessariamente o yoga dele é inadequado ou as técnicas, mas o que ele está fazendo naquele ambiente que pode ferrar ele no futuro, fisicamente. O pior é que ele só vai perceber isso quando se ferrar a primeira vez. Mas eu já vi professor, cara, que sinceramente, cara, ele não faz a prática pro aluno. Ele faz a prática para ele, cara. Porque o cara, meu irmão, só falta botar um palco ali na frente, subir no palco e dançar a Gretchen, entendeu? A música da Gretchen, cara. Porque o cara tá ali se exibindo, cara. Saca? Então, Que é um muito louco problema. isso, cara. Você gerar essa expectativa no aluno. Entendeu? De alcançar aquele nível, De um atleta. de ser, exatamente, daquele nível de performance, de não sei o que lá. É que isso é meio inescapável a partir do momento que você tem outros alunos que também têm alunos avançados. Mas O aluno também pode querer copiar o outro. Mas o professor, com certeza, é isso que você falou, ele é o foco do aluno. Mas o professor ele não está ali na frente para curtir a aula dele, ele está para cuidar das pessoas. Porque, por exemplo, eu já vi um professor uma vez, quer dizer, eu já vi não, através de uma pessoa, minha esposa. Minha esposa estava fazendo aula de uma outra pessoa, ela desmaiou durante 15 longos minutos com rodapé assim enfiado na cara. Né? Você sabe, né? Mas com rodapé na cara. Aí a pessoa continuou dando aula e não percebeu que a minha esposa estava com rodapé na cara e ela tinha desmaiado. Porque ela estava fazendo aula para ela, não estava fazendo aula para os alunos. Ou seja, você é pago para cuidar daquelas pessoas, para aquelas pessoas não se machucarem durante a aula. E se fosse um infarto? Você estava lá curtindo a sua aula. Uma outra coisa que você tem que ter no curso de formação é o mínimo de conhecimento de primeiro socorro, sacou? De RCB, sabe? Você tem que ter, cara. Sim. Porque está sujeito a um idoso ou alguém tem Qualquer qualquer cara, não é idoso só. dentro da tua sala, e você precisa fazer uma massagem cardíaca, cara. Saca? Você não tem. Eu não tenho. Não é difícil acontecer. Eu não tenho, por exemplo, um desfibrilador aqui, eu não tenho. Mas nem precisa. Mas eu sei fazer uma massagem, cara. Entendeu? São coisas básicas que não se dão conta de que é necessário, extremamente necessário para o conhecimento de um professor, cara. Sim, e saber procedimentos. Saber procedimentos para cada caso. Né? Aconteceu tal coisa, você faz isso.
é importante, né? Mas é importante também como o professor, para si mesmo, como é que ele se defende de um ambiente hostil? Como é que ele se defende de um ambiente que pode tirar ele da profissão, tirar ele daquilo que ele mais gosta, porque ele não foi atento a coisas básicas, a informações básicas do ambiente, da roupa que ele está usando. Eu vi uma professora uma vez sair sangrando, porque ela usou uma roupa com uma fivela atrás das costas, foi fazer um lolássana, rasgou as costas. Eu falei, você não sabia que tinha uma fivela? Ah, esqueci. Roupa inadequada. Roupas apertadas demais, roupas soltas demais. Aquela calça sarong, eu já vi muita gente tomar um estabaque, porque se enrolou na calça e caiu na hora de descer de um vrikshasana. Estava com o pé na calça, enrolou, tipo aquela coisa imbecil, né? A pessoa fica... Segurou a calça saruel no fruto branco. Senhora, tem legenda. Então, porra, sabe, não prestar atenção. Então, tudo que eu quero com esse livro não é falar que o yoga é perigoso. É que existem atitudes perigosas e pode ser dentro do yoga, dentro da sua casa. Às vezes as pessoas podem usar elementos que eu coloquei no livro para casa, para parar para pensar em antecipação de risco. Né? O que pode ser um risco aqui? O que pode ser um risco para mim? É o que se faz quando você vai treinar direção defensiva. Basicamente. Eu vejo assim, no background da nossa fala aqui, sobretudo do André, é a conscientização que o yoga mudou de lugar ao longo da história, né? Hoje a gente está num período moderno onde o yoga foi profissionalizado, ponto, não tem uma crítica em relação a isso, é uma profissão, e as pessoas ainda vivem como se o yoga fosse um darshana. Né? Então eles dão aula como se estivessem à beira do rio Ganges, né? Com discípulos, né? Está num outro contexto, né? E eu acho que é um contexto de humildação mesmo, de se perceber como uma profissão, como um professor de yoga, que tem aulas regulares, tem alunos que pagam mensalidade para serem trabalhados, eles não estão ali para se exibir, não é um mestre ascensionado que vai mostrar, sigam no que você vai encontrar a iluminação. É se humildar mesmo. Acho que o fundo dessa fala, até do livro e tudo, é assim, se humildar. Você pode se machucar, não é porque você é professor de yoga que você já está iluminado, está invulnerável, é isso. Assim, se liga, é uma profissão como qualquer outra que faz repetição. O professor do jump, do spinning, e essa é uma discussão também na educação física, o professor de spinning, o cara dá 5, 6 aulas por dia às vezes. Né? E tem que pedalar ali. Junto com as pessoas. Às vezes ele dá uma quebradinha, diminuindo um pouquinho a carga. Aí a malandragem. Vou arrumar o aluno do fundo. Que nem tá errado. Deixa eu ver, mas tá bom, andar pela classe, tá certo, é didática. Sim. Às vezes ele dá segurança para o aluno, às vezes, sente cuidado. Às vezes ele coloca o aluno para pedalar na bike dele, no palco. O aluno adora, cara, adora. Ele fica fora, aí pedala do lado da aluna que acabou de chegar, mas são estratégias. Não se faz a aula porque eu sou o mestre, então eu sei como usar a sanação. Não, você sabe como usar a sanação? Talvez, no teu corpo. Né? E entendendo o seu corpo, você vai se prevenir de lesões. Né? Porque um professor numa academia tem 13º, tem férias remuneradas, tem às vezes plano de saúde, tem 2 horas, é obrigado a ter um horário de lanche, dependendo de quantas horas dá. Um da musculação que trabalha, sei lá, das 6 à meia-noite, intervalozinho de meia hora é obrigatório. Não pode ter mais do que 6 horas, tá tudo certinho. A partir das 22 horas ele tem adicional, dependendo do que ele trabalha ali, tem risco, não sei o que. Sim, periculosidade. Isso aí, o professor de yoga não tem. Ele nem pensa nisso. A única coisa que ele pensa é comprar uma bicicleta. Vai ficar correndo para lá porque a bicicleta não polui o ambiente. E esquece dele mesmo. Então, pode parecer exagero para talvez algum leigo que esteja vendo risco passional, acho que uma viagem, o yoga não é uma profissão, o yoga não sei o quê. Pode ser tudo isso, também concordo com você. Mas, se você olhar, levantar um pouquinho a sua cabecinha e olhar o mundo fora da sua janela, da sua mesa, você vai perceber profissionais, né, cara, trabalhando aí com várias aulas, correndo de academia em academia, e tem que se precaver. Professores que não falam para ninguém que estão lesionados,
Mas a gente senta para conversar com um monte de gente e fala, meu ombro isso, meu joelho aquilo, meu tornozelo isso. Então a gente vê que essas pessoas estão se machucando, mas nenhuma delas diz que é com yoga. Não, na realidade eu me machuquei foi no bike. O Beto tocou num ponto que é também crucial, assim. Professores que não são praticantes, ou muitos professores hoje nem sequer foram praticantes no dia. Aquele lance de terminar um curso de formação sem ter um pré-requisito para entrar no curso de formação como praticante, ou seja, você é um leigo, um Zé Ruela qualquer, que legitimado por uma escola. Passou na frente de uma escola de yoga e falou, porra, meu irmão, tá na moda ser professor de yoga. Eu quero ser mais gerente do Bradesco. Não quero mais. Quero sair do mundo corporativo. E vou entrar no mundo do yoga. Muito comum isso. Muito comum. Aí o cara vai lá, se inscreve, faz um curso de formação, pratica 2 vezes por semana, 1 vez por semana durante o curso de formação, que é ridículo também, 1 ano e meio. Olha lá, hein? Entendeu? 1 ano e meio é uma coisa bizarra no final de semana, né? Sim. 1 ano e meio com encontros aos finais de semana. Sim. Uma vez por um mês? Não, assim, eu não estou falando no contexto geral. E aí o cara sai professor. E ele não praticou. E ele não sabe como um asana, como uma postura funciona no corpo dele. Como é que ele vai saber como funciona no corpo do aluno? E é por isso que eu lancei um curso agora de desformação em yoga e meditação. Pode parecer provocativo, e pode parecer uma brincadeira, mas não é. É justamente para suprir essa lacuna no mercado. O cara nunca praticou yoga, se torna professor. Então eu estou lançando um curso para formar aluno de yoga. O cara vir numa aula e saber o básico de postura, comprar ele. Não, eu não vou ensinar ninguém a ensinar outro. Né? Isso tem outros cursos, mas a praticar, a entender o que é o yoga, a história, para resgatar algo que a gente perdeu ou nunca teve, né? O cara entender que ele tem que ser aluno antes disso, né? Para você entrar numa faculdade de educação física, para a gente continuar aqui, tem um teste antes físico. Tem um teste de aptidão, de artes também tem, arquitetura também tem, né? O mínimo, né? O mínimo. Lógico, cara. O mínimo, né? O mínimo. Não ser pré-requisito, ser praticante para fazer um curso de formação é ridículo. O cara pode ter o argumento que ele quiser, cara. Porque tem muita gente que fala assim, meu irmão, eu não quero ser professor. Estou entrando aqui só para entender um pouquinho. Autoconhecimento. Irmão, o cara ganhou um diploma, no outro dia o cara vai dar aula, cara. Eu comecei a dar aula sozinho e me chamaram. Eu fui dar aula para minha irmã, fui dar aula para amiga da minha irmã, para amiga da minha mãe. E aí esse cara se coloca em risco e coloca um monte de gente em risco. Junto. Meu barco. Entendeu? Tá todo mundo dentro do mesmo balaio. O que está por trás dessa questão do risco ocupacional do professor é também o risco do aluno. Do aluno, óbvio, cara. O mais sério. Bom, gente, chegamos ao final de mais um Yoga Sem Frescura e eu espero que a reflexão seja válida, que vocês parem para pensar sobre o assunto, que discutam sobre ele. A gente não veio aqui aplicar nenhum tipo de verdade e fazer isso descer pela goela de quem quer que seja, mas é uma reflexão, ela é válida sim, porque a gente tem muitas pessoas se machucando. Eu tenho amigos meus que hoje não podem dar aula porque se machucaram feio, né? Então, assim, vale a pena parar para pensar sobre o que você está fazendo com o seu corpo. Você é um instrutor de yoga, o que você está fazendo? Você está lá ou não está lá? Né? Você pensa antecipadamente em algo que pode acontecer ou não está nem aí? Quando acontecer, aí aconteceu e tudo bem. Então, é isso. Um abraço para vocês. Sininho, baratinho lá. Dá like, né? Escreve para a gente com sugestões de temas. Se inscreve no canal, no YouTube. E se tiver alguma pergunta, faz para o André. Que eu não vou responder, tá? Um dia a gente vai ter cursos pelo Brasil, né? O pessoal já está chamando a gente. E aí você pode fazer um curso pessoal e tira todas as dúvidas lá, conversa com a gente pessoalmente, a gente vai ter o maior prazer de responder. A formação do yoga sem frescura. Pois é, vamos pensar nisso. A desformação já está aqui. Né? Em breve, nas melhores escolas. Nas melhores escolas. Um abraço, gente. Até a próxima. Do Haiti.